eu trouxe uma série de vídeos com dúvidas que são bem recorrentes aqui no escritório. E o vídeo de hoje é quais são as etapas de reforma de um apartamento. Antes mesmo de você iniciar uma reforma, você tem o tempo de projeto, aprovação desse projeto com condomínio, orçamentos, para daí então definir quais vão ser os prestadores de serviço e iniciar a sua reforma. Depois de obter a autorização para o início da reforma e contratar os prestadores de serviço, a primeira coisa que você deve fazer na sua obra é a proteção. Todo mundo sabe que uma reforma está sujeita, a poeira e a demolições. Porém, às vezes você tem um piso existente que você quer proteger, marcenaria. Então, a equipe de empreiteiro deve fazer a proteção de tudo que será mantido ao final dessa reforma. O segundo serviço, então, da obra vai ser o serviço de demolição. Tudo que tiver no escopo de projeto, então, para ser demolido, a equipe de empreiteiro deve executar, como, por exemplo, retirar paredes, bancadas, marcenaria, pisos e revestimentos. Tudo isso vai variar de acordo com cada projeto. Além disso, deve ser feito já o descarte correto desse material. Então, todo esse entulho, normalmente é ensacado e separado, para em outro momento fazer o descarte. O descarte de entulhos, ele deve ser feito em caçambas autorizadas, para que tenha o menor impacto ambiental possível. Além disso, a gente sempre faz doações em nossas obras de materiais que estejam em bom estado, por exemplo, bancadas de cozinha que sejam novas, portas, esquadrias, tudo isso a gente consegue dar um destino final e não simplesmente descartar na caçamba. Depois então do descarte, chegou a hora de fazer a construção. Nessa etapa é feita a construção então de paredes de alvenaria ou drywall. Tudo isso vai depender também do projeto e o profissional vai te indicar o melhor material adequado para fazer a construção de alvenarias. Nessa etapa, nós também fazemos o nivelamento do contrapiso. Muitas vezes nós retiramos, a esquadria que dividia a varanda da sala e se faz necessário nivelar o contrapiso depois para receber, por exemplo, um piso de madeira ou um porcelanato. Nós gostamos de fazer essa etapa logo no início porque, por exemplo, um piso de madeira precisa ter um tempo para secar esse contrapiso, para receber o material. A próxima etapa é a etapa de instalações prediais. Nessa etapa, nós vamos executar toda a infra de elétrica, hidráulica e ar-condicionado, e também de automação, caso tenha no projeto. Nessa etapa, o eletricista deve fazer toda a passagem seca, com os novos pontos de tomada, iluminação, e nós também alinhamos com os fornecedores de ar-condicionado e automação para deixar toda essa fiação, e toda essa infra também passada. Você também já deve ter feito a contratação da empresa do ar-condicionado e automação, porque junto com o eletricista a gente já vai passar toda essa tubulação e também tirar todas as dúvidas, com a carga adequada de ar-condicionado, com os BTUs, para poder manter os ambientes refrigerados. Nessa etapa, nós faremos então também todas as adequações de ponto de hidráulica. Então, se tiver alterações de ponto de bancada, chuveiro, bacia, tudo isso vai ser executado nessa etapa também. Depois então de ter executado toda essa parte de infra, nós vamos fechar esses rasgos que foram feitos na alvenaria. E com isso a gente já consegue então fazer as medições, por exemplo, das bancadas de cozinha e banheiro, as bancadas de granito, de pedra. E depois nós faremos a instalação então dessas bancadas. Depois que nós instalamos a bancada de mármore, nós fazemos as instalações de revestimento em cozinha e banheiros. Nós gostamos de fazer essa etapa depois da instalação das bancadas e antes de executar o forro de gesso, porque a gente consegue deixar um melhor acabamento e fazer menos recorte nas peças e fica muito melhor. Depois então de concluída toda a etapa de infra, instalação de bancadas e revestimentos, nós instalamos então o forro de gesso. Essa é uma etapa que costuma ser bem rápida. Os detalhes maiores ficam quando o projeto tem sanca ou também os cortineiros. É importante que nessa etapa já tenha passado toda a infra de iluminação e automação, por exemplo, para cortinas. Depois disso, nós fazemos o amaciamento de paredes e portas. E nós gostamos de fazer essa etapa antes mesmo de instalar o piso, ou um piso de madeira, ou algum material que seja poroso, porque é uma etapa que faz muito pó. Nós aplicamos então a massa e lixamos. E essa é uma etapa bem importante, contratar um profissional habilitado, para que você não consiga ver as imperfeições na parede e deixar um bom acabamento. Depois de amaciadas as paredes, nós fazemos a primeira demão da pintura. Lembrando
Lembrando que ao final da obra nós fazemos um retoque, porque com a marcenaria sempre é necessário fazer essa etapa final. Essa primeira demão de tinta, como também faz bastante poeira, a gente gosta de fazer preferencialmente antes da instalação de um piso de madeira, por exemplo. Lembrando que depois que você fizer a instalação do piso, é necessário proteger para que você possa partir então para as próximas etapas de obra. Depois da pintura, nós partimos então para a instalação do piso. Lembrando que a regularização do contrapiso é uma etapa fundamental para que você fique com o piso bem acabado e instalado. Depois de concluída a instalação do gesso e da pintura, você também pode fazer a instalação das luminárias. Aí o eletricista provavelmente vai retornar para a obra para fazer os rasgos nesse forro de gesso e fazer a instalação das luminárias conforme o projeto. Nessa etapa, a empresa de ar-condicionado também retorna para a obra para fazer as instalações das condensadoras, que podem ficar embutidas no forro ou na própria alvenaria. Agora já entra uma das etapas finais da obra, que todo mundo gosta de ver, que é a instalação de marcenaria e os acabamentos finais. Nessa etapa, então, tem a montagem de todos os móveis, nós podemos fazer a montagem também de box, vidros e espelhos. Finalizado então a etapa de acabamentos, nós fazemos o retoque de pintura e os ajustes finais. Nessa etapa, então, o pintor retorna para a obra para fazer a última demão de pintura e o eletricista também retorna, porque ele precisa fazer a instalação, muitas vezes, de fita de LED que fica embutida em marcenaria, faz a instalação também de tomadas e interruptores. E aí, nós fazemos os ajustes finais de obra, como instalação também de metais em cozinhas e banheiros e acessórios. Chegando à etapa final da obra, nós fazemos, então, a contratação da limpeza de obra. Mesmo a gente tentando manter a obra limpa e organizada, não tem jeito, né? A poeira toma conta e aí é o momento então que a gente consegue fazer a limpeza de obra com uma empresa especializada. Depois disso, eu gosto de fazer a instalação de cortinas e cabeceiras, que são, tecidos, é um material mais delicado e a gente deixa isso sempre para o final. Depois da limpeza da obra, nós também fazemos uma vistoria para poder fazer eventuais ajustes finos que a gente pode encontrar. Depois dessa vistoria técnica, então fica liberado para os moradores fazerem a mudança. Espero que eu tenha tirado todas as dúvidas sobre as etapas da obra e deixem aqui nos comentários outros assuntos que vocês queiram ver nos próximos vídeos. E até a próxima!